Fala, Mind Runner, tudo bem? Hoje vou falar sobre um tema que chama muito a atenção. Tem aumentado muito a popularidade e a quantidade de pessoas que treina em jejum ou que faz jejum intermitente ao longo dos últimos anos. E é importante que a gente estude sobre isso, né, para entender essa lógica, se tem necessidade de fazer jejum, que tipo de jejum, como vai se sentir correndo assim. E não é nada incomum a gente escutar corredores que estão em algum momento correndo com o estômago vazio ou fazendo seu treino em jejum. Alguns corredores acham, acreditam ou sentem que correr com o estômago mais vazio evita cólica e dá uma sensação melhor de bem-estar, de prazer durante a corrida. Outros acham isso extremamente difícil porque o treino se torna exaustivo, como se estivesse correndo realmente sem combustível. E aí o treino não rende. E aí eu fui buscar algumas pesquisas e eu vou deixar elas aqui para que você possa ler. Então, essas aulas do Mind Runner elas são sempre com bases científicas. E aí eu fui buscar pesquisas para tentar entender prós e contras do treino em jejum. Fui tentar entender se há perda de peso ou benefício no desempenho de treinar em jejum com o estômago vazio, ou se é melhor a gente treinar depois de comer alguma coisa. Então, se você está no momento agora de fazer treino em jejum, ou se você está se questionando se treinar em jejum seria ou será ou vai ser para você, fica aqui porque essa aula ela vai revelar coisas importantes. Já tomou tua água hoje? E eu vou abordar aqui 5 pontos, né, para você entender o que é o cardio em jejum, né, o que é o treino em jejum, por que fazer o treino em jejum, quais são os benefícios do jejum, quais são as desvantagens que tem em treinar em jejum. E eu vou tentar responder no final a pergunta se você deveria treinar com o estômago vazio. Para tentar englobar tudo o que é importante ou que seria, né, de mais relevante no momento, para que você entenda sobre o treinamento em jejum. Bom, treinar em jejum refere-se a um treino, tá? Onde a gente saia para fazê-lo de estômago vazio, independente de ser a corrida, de ser ciclismo, de ser musculação. Tá? Independente. Eu sair com o estômago vazio, sem ter me alimentado. Tá? Qualquer modalidade que você queira. As características que definem o treino em jejum é que o treino vai ser realizado após um longo período sem eu ter me alimentado. Então, o mais comum do treinar em jejum é logo pela manhã. Depois que você se levanta, você sai para treinar. Então, você treina antes de tomar o seu café da manhã. E aí isso pode ser de 7 a 16 horas ou mais, desde o momento que você fez a última refeição ou lanche que foi consumido. Alternativamente, alguns adeptos, melhor essa palavra, adeptos ao praticar o jejum, né, o jejum intermitente,
eles podem realizar o treino em jejum no final do dia, porque eles passam um tempo, né, maior, então tem protocolos de jejum intermitente de 24 horas sem se alimentar. Então, embora não haja restrições maiores ou definitivas sobre isso, um treino pode ser considerado em jejum se tiver passado pelo menos 4 horas desde que as últimas calorias foram ingeridas. E aí, o que dizem as pesquisas é que pelo menos 4 horas sem se alimentar em nada já pode ser considerado um treino em jejum. Se você então decidir fazer um treino em jejum, e aí isso deve ser tomado, né, essa decisão. E eu sempre recomendo, junto com o nutricionista, junto com o endócrino, tá, para tentar extrair o melhor para você. Então, se você decidir fazer isso, eu vou tentar te explicar agora, com base no que eu fui buscar na ciência, a forma mais fácil de tentar fazer esse treino aeróbio, tá? Em jejum. E a forma mais fácil de fazer ele é pela manhã. Acorda e vai treinar. E com base nisso, quando você muda essas características alimentares e vai mudar, vai afetar o seu treino, provavelmente você não vai conseguir fazer um treino mais intenso. Então comece pelos treinos mais curtos e treinos mais fáceis, para que você consiga completar esse treino. Então, por exemplo, se você normalmente come um café da manhã mais leve e vai lá correr 5, 6, 8 quilômetros, 30 minutos, 40 minutos correndo, tente não fazer esse lanche, esse café da manhã, mesmo que mais leve, e faça uma corrida mais fácil, um ritmo mais tranquilo, 20 a 30 minutos. Para você sentir, para você colocar o teu corpo nessa condição. Aí você vai perceber como o corpo funciona, como o teu corpo responde ao exercício nesse estado de baixo combustível. Faça isso antes de ir para um treino mais intenso. Você precisa adaptar o seu corpo. Nosso corpo ele se adapta. E aí, quando a gente começa a mudar essa característica de treino, onde eu não vou ter alimento disponível para o corpo buscar fazer as quebras e transformar em energia, o corpo ele vai precisar se tornar mais lipoadaptado. Ou seja, ele vai ter que produzir energia de algum outro meio. E talvez, essa lipoadaptação leva a tentar ou a usar, quebrar gordura para transformar em energia. Ah, Ricardo, então você está dizendo que se eu treinar em jejum vou queimar mais gordura? Que um pouco a gente chega a falar sobre isso. Mas o corpo vai sendo levado a usar gordura. Porque é algo mais fácil de quebrar do que proteína dos músculos. Tudo bem? Então comece fácil, se adaptando a esse processo. E aí você vai perceber que existem alguns benefícios de treinar em jejum. Talvez o primeiro dele, aí eu vou voltar nesse último ponto que eu falei sobre a lipoadaptação. Talvez o primeiro benefício que a gente tenha é que as pesquisas mostram que treinar em jejum aumenta uma percentagem relativa, né, de oxidação, de queima de gordura. O que isso significa? Que mais das calorias que você vai queimar durante o treino vem da gordura corporal que está armazenada
que quando a gente se exercita, como eu expliquei, o corpo ele usa combustível armazenado, né, que nós temos. Os carboidratos, eles são armazenados como glicogênio. Glicogênio muscular, glicogênio hepático. A gordura, ela é armazenada como triglicerídeos nos tecidos adiposos, a gordurona, né? E a proteína na forma de músculo. O corpo, ele tem reservas limitadas de glicogênio, tá? No fígado, no músculo, tá? Esses níveis se esgotam muito rápido. E durante a noite, ou por um tempo, durante o dia que você não coma nada, que você fica em jejum, as reservas de glicogênio, elas vão ser depledadas mais rápido. Então, quando eu faço um treino em jejum, um percentual maior da energia para ser usada no treino vem da oxidação de gordura. E na verdade, alguns estudos mostram que você pode queimar até 20% mais gordura ao se exercitar com o estômago vazio ou em jejum. Você pode queimar até 20% mais gordura. Pode, não estou dizendo que vai, cada um é diferente. Então, dito isso, embora um treino em jejum possa aumentar a queima de gordura, ele também pode aumentar a queima, o uso de músculos, porque o corpo também se volta, né, para metabolizar proteína para a produção de energia. Então ele vai tirar a energia de algum lugar, gordura estocada ou proteína muscular. Além disso, também é importante que a gente perceba que o gasto calórico ele não vai aumentar durante o treino. Em vez disso, o substrato ou a fonte, né, das energias que vai mudar para queimar essa caloria. Então esse é o primeiro ponto, tá, dos benefícios que nós temos em treinar em jejum. Pode aumentar o gasto calórico. O segundo aspecto é, se pode aumentar o gasto calórico, ele pode contribuir para a diminuição do peso corporal. Embora treinar em jejum não queime mais calorias, acabei de falar isso, alguns estudos mostram que as pessoas que se exercitam em jejum acabam comendo menos calorias ao longo do dia. E aí a gente entra em um déficit calórico. Como a perda de peso ela resulta do déficit calórico, é possível que treinar em jejum cause essa redução de ingesta calórica. O jejum pode nos ajudar a produzir, ou melhor dizendo, a perder mais peso, se realmente houver essa diminuição da ingesta calórica ao longo do dia. Porque de nada adianta você treinar e comer igualzinho uma capivara raivosa. Você vai queimar 500 e vai ingerir 1000. O corpo vai entender que essas 500 calorias a mais, elas são sobra, e o nosso corpo é extremamente inteligente, ele pensa assim, um dia pode faltar, eu vou estocar na forma de gordura. E é isso que acontece. O terceiro benefício de treinar em jejum, tá, é diminuir problemas intestinais e estomacais. Eu tenho alguns alunos que relatam sempre problemas gastrointestinais no treino. Eu me sinto muito bem treinando, não com o estômago completamente vazio, ou, né, uma quantidade muito pequena de alimento, porque eu me sinto mais leve, eu me sinto melhor.
E isso foi construído com autoconhecimento ao longo de alguns anos treinando. Eu fui me conhecendo. Alguns atletas que têm o estômago mais sensível descobrem que treinar com o estômago vazio e depois desse processo de adaptação evita gases, cólicas, diarreia e até inchaço. Para alguns corredores, até café da manhã muito leve, muito pequeno, pode causar alguns efeitos colaterais. Tem que encontrar um banheiro no meio da corrida. E aí é você identificar junto com o teu nutricionista que tipo de alimentos que causam, né, esse inchaço, essa dor, essa vontade de ir no banheiro, essa irritação gastrointestinal. E nesse sentido, o jejum ele é uma forma de talvez controlar, mitigar esses efeitos. Então esse terceiro ponto importante é a redução do sofrimento digestivo. O quarto benefício de treinar em jejum é o controle do açúcar no sangue. A preocupação mais comum no treino em jejum é a hipoglicemia, ou seja, níveis baixos de açúcar no sangue. A maioria dos estudos mostra que isso não causa redução prejudicial no dos níveis de açúcar no sangue, mesmo para aquelas pessoas que têm diabetes. Então, fazer jejum não causa essa redução significativa. Tem uma pesquisa que encontrou efeito positivo na regulação do açúcar e na sensibilidade da insulina quando se treina, quando se faz exercício em jejum, ou seja, com o estômago vazio. Mas vale lembrar que se você tem diabetes, consulte médico, nutricionista, teu endócrino, antes de iniciar qualquer tipo de alteração de rotina de treino. Então não se enfia no cardio em jejum se você tem diabetes, se você não sabe como vai controlar isso, como é que tem que ajustar esse processo todo. Tudo bem? Então muito cuidado com isso. E o quinto benefício é que treinar em jejum pode dar uma energia. Algumas pessoas se sentem esgotadas em treinar em jejum com o estômago vazio. Algumas pessoas se sentem mais energizadas. Além disso, o treino em jejum ele acontece logo cedo. É o mais comum do treinamento em jejum é de manhã, bem cedo. Tá? Alguns defensores de treinar em jejum dizem que isso ajuda a iniciar o dia de forma mais alegre, com mais energia, e faz terminar o treino se sentindo melhor e pronto para enfrentar o dia. Então, isso é percepção. Talvez para você seja diferente ou não. Mas nós temos 5 benefícios e também temos 5 desvantagens que eu vou lhe falar, tá? Porque eu preciso mostrar também alguns pontos que merecem cuidado. Um ponto principal para começar rebatendo algo que eu falei no início é que talvez, né, embora tenhamos pesquisas que mostrem que a gente pode perder mais gordura, mesmo quem fizer treino em jejum, mesmo que o treino em jejum possa ajudar a queimar mais gordura, isso não necessariamente vai levar a uma perda ou mudança significativa ou favorável na composição corporal. A perda de gordura e as mudanças de composição corporal, e aí são dados científicos, para algumas pessoas permanecem inalteradas, independente se treina em jejum ou não, independente do exercício cardiovascular que seja feito, o treino que seja feito, alimentado ou em jejum. Tem pesquisas que mostram isso. Então, do mesmo jeito que nós temos pesquisas que avaliam algumas populações
perde mais peso. Para outras, não muda nada. Um outro ponto negativo de treinar em jejum é aumentar os níveis de cortisol, e o cortisol é estresse. Tem aula aqui falando sobre os aspectos do estresse no treinamento. O cortisol ele é um dos principais hormônios do estresse que o nosso corpo produz. E os níveis crônicos elevados de cortisol têm sido associados a vários gatilhos que levam a aumento de gordura. Principalmente aumentar a gordura na área abdominal. Então tem uma pesquisa que mostra que treinar com o estômago vazio aumenta o cortisol. O corpo ele vai perceber esse treino em jejum como um estressor fisiológico significativo. E quando o nosso corpo percebe que é um estressor, libera cortisol. E talvez possa ser um mecanismo de proteção, e aí vai mudar alguns hábitos, como hábitos alimentares. Então só treinar pode gerar a maior fome, vontade de alguns alimentos não tão adequados dentro da sua dieta. Um terceiro ponto ruim é um desequilíbrio hormonal, e é por isso que eu falo que quem vai fazer um treino em jejum precisa consultar nutricionista, médico, porque do mesmo jeito que o treino em jejum ele aumenta a secreção de cortisol, existem outras evidências que o treino em jejum ele modifica alguns hormônios, a secreção de alguns hormônios. Isso pode levar a algumas consequências, como, por exemplo, diminuição do processo de recuperação, aumentar os riscos de lesões. Modificação de alguns hormônios pode, como eu falei, diminuir o processo de recuperação e afetar a massa magra. Um quarto ponto diz respeito a isso. Treinar em jejum força o corpo a queimar gordura e proteína de tecido muscular, o que pode levar a um prejuízo de força, o que pode levar a um prejuízo de desempenho atlético e desempenho esportivo, principalmente no início dessas mudanças, até que o corpo se adapte, tá? E é claro, dependendo da condição, da situação, pode haver uma modificação de taxa metabólica, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela em se enfiar de cabeça em protocolos de jejum. Agora, indiscutivelmente, o maior problema de treinar em jejum, e o que a maioria das pesquisas mostram, diz respeito à performance. O desempenho pode sofrer drasticamente, os níveis de força, os níveis de velocidade, a intensidade, tá? Elas podem ser prejudicadas. Quando nós olhamos para a corrida, basicamente existem pessoas que são adeptas à dieta cetogênica, a jejum, mas basicamente o que produz de forma mais rápida e fácil energia são os carboidratos. E especialmente quando há carboidratos disponíveis provenientes da ingesta diária. A taxa de esforço percebido, ela tende a ser maior quando estando em jejum. O que significa que o treino pode parecer mais difícil do que ele realmente é. Então, quando a gente olha os prós e os contras, esse conjunto de benefícios e talvez cuidados, né, efeitos deletérios que tem do jejum, a gente precisa ter muita cautela, né, em considerar entrar nisso ou não. A maioria das pessoas que correm em jejum
percebem um desempenho pior. E aí você precisa entender quais os treinos você pode ou não fazer em jejum. Com o tempo, não é com o treino, é com o tempo e com o treino. Se você se envolve regularmente e faz essa prática de jejum, uma sistematização, talvez essas limitações elas possam diminuir muito, porque o nosso corpo ele vai se adaptar. Então, decidir se o jejum é ou não bom depende de alguns fatores. Se é ou não para você, se vai funcionar ou não, é algo que precisa ser muito bem pensado e planejado. A principal razão para decidir fazer os seus treinos em jejum, se não todos, alguns, seria realmente se você consegue lutar com isso. Né? Porque, basicamente, quando a gente fica um tempo em jejum, o humor muda. O humor muda. E aí eu tenho que saber lidar com isso. Talvez começar junto com um nutricionista, um lanche, né? No caso, o café da manhã para quem vai treinar de manhã, mais leve, que seja mais de fácil digestão, tá? E aí talvez algumas frutas sejam importantes. Então a minha nutricionista ela recomendava, né, quando eu fiz treinos em jejum, tâmara, damasco, que tem bastante açúcar, tá? Um tempo antes da corrida, e isso vai levando a uma mudança gradual. E aí eu vou mudando as janelas de alimentação para não 40 minutos antes do treino, 30 minutos antes do treino, para 1, 2 horas antes do treino, e vai percebendo como o corpo vai funcionando, vai se adaptando. Não se enfia de cabeça em nada sem você ter o aval de um médico, de um nutricionista, para saber adaptar exatamente as características do teu treino com a energia que você precisa ou que você vai ter para fazer o seu treino. Pode ser uma estratégia boa? Pode. Pode funcionar para você? Pode. Ou não. Porque nós não temos uma resposta exata para tudo no esporte. O treinamento ele vai sendo adaptado e todos os outros fatores também. Importante, quer tentar? Consciência, sabedoria, paciência e teste. E teste. Se você se sentir bem, vida que segue. Valeu? Treinou, venceu.